A novela que criou o primeiro viral da televisão brasileira. Se você não sabe do que eu estou falando, imagina essa situação. É 2006, um ano em que as coisas estavam mais ou menos bem pelo Brasil, mas as pessoas não tinham dinheiro para comprar telas grandes de LCD e espalhar pela casa. Quer dizer, nem hoje as pessoas têm dinheiro para isso, mas naquela época isso era praticamente inacessível para todo mundo. Então, o que as famílias faziam? Compravam uma televisão grande, enorme, e essa televisão ficava na sala, que era o maior cômodo de todas as casas. Quer dizer, ainda é o maior cômodo de todas as casas. Naquele momento, existia também a tradição de você se reunir com a sua família na frente da televisão para assistir a novela das 21 horas. Na época, a novela já começava às 21 horas, mas não tinha título de 21 horas. Era a novela das 8 mesmo. Então, vocês assistiam a novela na melhor televisão que a casa tinha, a TV da sala. E aí, você tá lá acompanhando. É o 6º capítulo da novela. Essa novela era Páginas da Vida. E, ao final dos capítulos, ela tinha algo que era até inovador naquele momento, que eram depoimentos sobre histórias de superação, histórias de como você conseguiu superar alguma dificuldade da sua vida. Aí, eis que no final do 6º capítulo, surge uma senhora de 68 anos na época, e que ela falava sobre como era ter um orgasmo pela primeira vez na vida. Sim. Foi um silêncio constrangedor. E sim, isso passou na televisão. E sim, a TV dos anos 2000 era menos chata do que a TV de hoje. Só que isso não é um furo do roteiro, porque isso foi algo de fato planejado para acontecer. A Globo só não sabia que isso ia se transformar numa das cenas mais constrangedoras que a televisão mostrou. Não pelo fato da senhora falar sobre ter um alto prazer, mas pela maneira como isso foi apresentado na televisão. Essa foi uma das cenas mais marcantes de Páginas da Vida, uma das últimas novelas do Manuel Carlos e um dos últimos sucessos dele na televisão. Por que eu comecei esse vídeo contando a história desse depoimento? Primeiro porque isso foi algo muito singular e constrangedor na época. Imagina você estar com a sua família ali totalmente reunida na frente da televisão para assistir um capítulo da novela e aparece alguém no final falando sobre orgasmo. Isso no horário também mais nobre da TV brasileira. Imagina você assistindo essa cena com seus pais do lado. Imagina você assistindo essa cena se você já era casado na época com a sua esposa do lado. Ou então se você é gay e está me assistindo também, imagina você assistir isso com o seu companheiro do lado. Você com certeza vai ficar bastante constrangido de ver essa cena no ar. Mas foi isso que aconteceu mesmo. Isso passou na televisão. E foi uma das cenas mais icônicas dessa novela. Acredite ou não. Hoje a gente entende que isso foi um ato de coragem de uma pessoa falar sobre orgasmo numa televisão no horário mais nobre da TV brasileira. Mas naquele momento, talvez não tivesse sido a melhor maneira deles expressarem isso. E tanto não foi que essa senhora processou a Globo e acabou ganhando depois. Porque ela disse que deu um depoimento de 90 minutos e que a Globo só usou aqueles 60 segundos constrangedores. Mas é muito evidente que Páginas da Vida não se resume só a essa senhora de 68 anos. É claro que a novela foi muito mais do que isso. A novela foi um dos maiores sucessos do Manuel Carlos na década de 2000. Não supera Mulheres Apaixonadas nem Laços de Família, mas com certeza sim foi um dos últimos grandes sucessos dele na televisão. E essa novela conta a história da Nanda, da Marta, da Olívia e de Helena. E ela tem duas fases distintas. A primeira fase dessa novela acontece em 2001, quando Nanda está estudando artes em Amsterdã. E lá ela conhece Olívia, que se vem a se tornar a melhor amiga dela.
Só que numa conversa assim, como quem não quer nada, a Nanda disse que estava grávida do namorado dela, o Léo. A moça tinha basicamente saído do Brasil para estudar e ter um diploma, e ela voltou para o Brasil grávida de gêmeos. E o namorado dela, o Léo, simplesmente disse que eu não vou assumir os filhos porque eu quero estudar. Nanda ficou completamente desamparada, teve que voltar para o Brasil e enfrentar a mãe dela, uma megera, a Marta. Nanda basicamente foi desprezada pela própria mãe e acolhida só pelo pai. E uma das brigas que ela tem com a mãe dela, que são várias e algumas são bem homéricas mesmo, ela sai de casa desesperada e como se a vida dela já não tivesse ruim até aqui, e como tragédia pouco é bobagem nessa novela, lá está a Nanda sentada numa calçada, quando de repente ela é atropelada por um carro e por um ônibus. E ela ainda é arremessada numa barraca de verduras e cai com a cabeça no meio-fio. Até esse ponto ela já devia estar morta, né? Mas não, ela não morreu. Nanda é resgatada e é levada para o hospital onde a nossa protagonista da novela trabalha, que é a Helena. E devido à gravidade do acidente, ela então tem que fazer uma cesariana para salvar as crianças. Só que, claro, a Nanda não vai resistir. Não sem antes ela dar os nomes para os bebês e tirar uma foto. Assim, como quem não quer nada, né? Como se você não fosse morrer naquele momento. É sério, é só em novela que tem esse tipo de cena absurda. Mas é isso que faz uma novela ser uma novela. As crianças então são nomeadas de Clara e Francisco. A Clara nasce com síndrome de Down e ela é rejeitada pela avó, que é a megera, aquela terrível, a Marta. Horrorizada com a situação, Helena então vai adotar a Clara. E claro, a novela vai entrar na vida pessoal da Helena e vai mostrar os problemas dela com o marido, que é o Greg. E por aí vai contar toda a história de amor da Helena, todo o passado amoroso dela, como toda novela conta, né? A Helena vai ter um dilema, que vai ser esconder a Clara da família biológica dela. E ao mesmo tempo, o espírito da Nanda vai aparecer para atormentar a Marta e fazer com que os filhos dela sejam reunidos de novo e que eles possam crescer juntos. E se vocês lembram da Marta, a megera, mãe da Nanda? Então, ela acaba ficando com o Francisco. E quando o pai aparece, que é o Léo, 5 anos depois, já envolvido com a Olivia, que sabia da gravidez da Nanda, ela vai tentar reaproximar e saber o paradeiro dessas crianças. E a Marta vai ter a brilhante ideia de vender o neto por R$1 milhão, numa das cenas mais memoráveis da novela. Alex, que é o esposo dela, descobre o cheque de R$1 milhão. Ele pega esse cheque, ele rasga, enquanto ele está brigando com a Marta. E a atriz, a Lília Cabral, acaba se machucando de verdade nessa cena. Essa foi uma das cenas mais comentadas e memoráveis da época. E ela simplesmente continuou brilhantemente atuando nessa cena. Ela estava machucada, ela se bateu de verdade, porque ela caiu na mesa, ela bateu com a cabeça na mesa, mas ela continuou de verdade. O que acabou também trazendo mais veracidade para a cena da novela. No final, ela não fica com o cheque, porque o Alex simplesmente rasgou o cheque na cara dela. E o espírito da Nanda tá sempre ali por perto, tá sempre rondando e protegendo os filhos das maluquices da Marta. E também acaba protegendo a Helena, que se tornou a mãe adotiva de Clara. E Helena vai passar quase os 200 capítulos dessa novela nesse dilema da vida. Se ela deve ou não contar para Alex que ela é quem está cuidando da Clara, filha da Nanda, neta dele. Assim, a história vai girar em torno disso aí. Vai ter a Olivia que vai tentar remontar e recontar a história toda. Nesse ponto da história, a Olivia vai estar envolvida com o ex-namorado da amiga. Novela é novela, tá? É assim mesmo. Se não for assim, ninguém assiste.
E claro, a Helena também vai ter esse dilema amoroso com relação ao Diogo, que é o grande amor da vida dela, que ela vai acabar encontrando em algum momento da história lá e ficar pensando se ela deve ou não voltar com ele. E não tem spoiler aqui, tá? Porque isso é uma reprise, foi uma novela que passou em 2006, que no final a Marta terminava sozinha, a Helena ficava com a guarda definitiva da Clara e ela cresce ao lado do irmão Francisco sob a proteção do espírito da mãe, Ananda. A novela termina desse jeito. É uma novela do Manuel Carlos, é uma novela que tem bastante força nos personagens femininos. Foi uma das últimas novelas dele a fazer sucesso de fato na televisão, de ter esse padrão da Helena, ter alguém que faz aquele papel de chata, de megera, de ter toda aquela discussão de algum tema social relevante, que no caso era a síndrome de Down. E a anorexia também de uma personagem que vai passar por isso na novela. Mas muita gente nem lembra da história dessa novela. Sabe que é a novela da Nanda e também sabe que é a novela da Senhora do Toda Babada, que virou o vídeo viral na internet na época. E sim, já existia YouTube naquela época. Agora, o que é um furo do roteiro nessa história toda é que Páginas da Vida vai passar ao mesmo tempo em que passou a sucessora dela. Em 2007, Páginas da Vida foi sucedida por Paraíso Tropical. E agora, em 2021, as duas vão passar ao mesmo tempo no canal Viva. Claro que isso não é uma coincidência e não foi uma escolha proposital. Foi uma coisa chamada direitos autorais. E sempre eles para atrapalhar, né? Sempre os direitos autorais para atrapalharem os planos da Globo de reprisar uma novela mais antiga. A Globo tinha esse plano de reprisar uma obra mais antiga e deixar Páginas da Vida para uma possível reprise na televisão aberta. Mas eles julgaram que essa novela não ia render tanto assim na televisão aberta. Ao que parece, eles andaram julgando bastante errado, porque eles acharam que o Clone ia ser um sucesso, mas não está sendo. A reprise do Clone, ela se tornou um furo do roteiro, algo que eles não estavam planejando. Ela está fracassando. E eles têm esse abacaxi enorme na televisão aberta para resolver. Mas na televisão paga, parece que está tudo indo muito bem. As escolhas estão, ótimas. E sabe o que também é ótimo? Você se inscrever aqui no nosso canal. O Furo do Roteiro. Tá, eu sei que ainda está com o nome T antenado. É que eu estou testando para saber qual dos dois nomes vai ser o nome que vai pegar mais. Qual dos dois nomes vai ser aquele nome que vai atrair mais pessoas para cá, para mais pessoas se inscreverem aqui e deixar o like delas. Agora, se esse vídeo passar dos 100 likes e dos 1000 views e ter aí nos comentários qual nome vocês preferem, aí eu posso fazer um vídeo só explicando qual vai ser o nome definitivo do canal. E se você chegou até aqui, que tal você ficar um pouquinho mais? Você já assistiu o vídeo sobre amor com amor se paga? Ele vai estar aí do lado. Eu vou deixar esse vídeo aí também e outro falando sobre as concessões da TV Globo. E claro, é algo importante para você saber, porque as novelas que a gente gosta na televisão dependem disso. A gente se vê nesses vídeos aí ou em qualquer outro vídeo aqui do nosso canal. Tchau!